13.270, o telefone é o 291-5799. Vamos lá, Afonso, para a primeira super oferta. Santana GL completo mais ar, 93.390 milhões. Segunda, um Ômega CD completíssimo 93 com 1.000 quilômetros por 690 milhões de cruzeiros. Terceira, Santana GLS 93, sabe quanto? 490 milhões de cruzeiros. Quarta, Santana EX 91 automático, 325 milhões de cruzeiros. Quinta, uma Paraty lindíssima CL 93, 235 milhões de... Olá, nosso trabalho é sobre o fracasso do plano cruzado. Eu vou fazer uma introdução sobre o plano cruzado bem rápido. O plano cruzado foi implementado em fevereiro de 1986 no governo do então presidente José Sarney. Esse plano continha medidas que visavam estabilizar a economia da época, diminuindo a inflação que vinha aterrorizando a população daquela época. De acordo com o administrador de empresas Thiago Reis, essa inflação chegou a 230% entre os anos de 1983 e 1985. O Plano Cruzado teve duas versões, o Plano Cruzado e o Plano Cruzado 2. Antes disso, já haviam tido outras tentativas pequenas de estabilizar a economia da época que não obtiveram êxito. Então, foi vista a necessidade de algo maior, como a troca da moeda brasileira. O Plano Cruzado mudou a moeda da época, que era o cruzeiro, para o cruzado, tirando 3 zeros dessa moeda. O Plano Cruzado 2 foi implementado em novembro de 86 e tinha como objetivo estimular a poupança e reajustar os preços. Então, o Plano Cruzado ele veio em 1986 através de 2 decretos-leis, sendo o primeiro o número 2283 e o segundo 2284, sendo que um seguiu o outro, né? Sendo que o primeiro foi realmente o decreto em si, e o segundo veio apenas para corrigir algumas questões que ficaram pendentes. Ele veio com o principal objetivo de controlar a inflação, que na época estava extremamente alta e com os valores dos produtos absurdos, né? Um dia você chegava no mercado com o valor de produtos no valor X e no outro dia no valor 3 vezes aquele valor. Então ele veio com o intuito de padronizar isso, diminuir a inflação e aumentar o poder de compra do cidadão. Com isso foi alterada a moeda, né, que no caso era o cruzeiro, passou agora a ser o cruzado, e na realidade o cruzado, ele como se tivesse reduzido o dígito da nota do cruzeiro em 3, então 1.000 cruzeiros agora passaria a ser um cruzado, o que foi bem beneficial. Além disso, houve algumas políticas implementadas, como a do gatilho salarial. Quando o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, atingisse a 20%, o valor do salário do trabalhador ele era ajustado de acordo para com que o poder de compra daquele assalariado ele ficasse acima do valor do produto no mercado. Na medida cambial que foi tomada, o dólar ele passou a ser cotado em 13 cruzados e 80 centavos, né? O que regulou uma política macroeconômica que regulou a questão da importação e exportação. No caso, aumentou muito a importação e deu uma reduzida nas exportações na época. E a grande sacada na época foi a questão do congelamento de preços dos mercados, onde você chegava no mercado e havia uma tabela dizendo o valor de cada produto que deveria ser seguido para aquele mercado ou comércio. E existia também a questão dos fiscais do Sarney, que era a própria população que foi designada para fiscalizar os mercados e ver realmente se os produtos estavam de acordo com a tabela. Teve uma problemática da questão do desabastecimento dos comércios por conta disso, e o Plano Cruzado 2 tentou solucionar essa questão, porém sem sucesso também, né? Sendo que o primeiro Plano Cruzado ele veio em fevereiro, março, e o Plano Cruzado 2 deu-se início em novembro de 1984. Efeitos positivos do Plano Cruzado. O primeiro efeito positivo perceptível foi a deflação. A deflação ela entrou em vigor no primeiro mês de atuação do Plano Cruzado. E ela é basicamente a queda brusca dos valores dos bens comuns de consumo. E junto dela nós tivemos também a queda da inflação. A inflação ela teve uma queda brusca logo no início do vigor desse plano, mas na sequência dos meses seguintes ela já voltou a subir. O que também temos de ponto positivo é o seguro-desemprego. Ele foi uma grande garantia para o trabalhador, né?
de que quando ele perdesse o emprego, ele teria algo ali ainda para se manter. De acordo com um artigo da FGV que já foi citado, inicialmente foi um plano bem sucedido e responsável até mesmo por tornar o governo de Sarney popular entre os cidadãos brasileiros pela considerável baixa na inflação que se teve na época. No entanto, no decorrer da sua implementação, é incontestável o fato de que foi um fracasso. No decorrer dos estudos sobre o tema, e analisando alguns dos motivos citados pelo artigo, ressaltam-se dois principais motivos. Entre eles, o congelamento de preços, que estagnou os valores de combustível, alimento, serviço, entre outros. E como consequência dessa medida, houve uma situação desenfreada de consumo, levando o país até uma crise de abastecimento. Porque quem tinha o produto ou até mesmo a matéria-prima para vender ganhava um lucro muito baixo em cima deles. Então começou a faltar comida, carne, como vocês estão vendo na imagem, um dos supermercados avisando que não tinha sabão em pó devido os fornecedores não estarem abastecendo. Porque quem tinha o produto não aceitava ganhar um lucro tão baixo e indevido. Um exemplo disso era o boi, porque quem tinha o gado preferia esconder do que vender pelo preço que era estabelecido pelo governo. O segundo motivo eram os conhecidos fiscais do Sarney, que nada mais eram que cidadãos comuns que iam para os mercados verificar se os preços repassados estavam de acordo com a tabela estabelecida pelo governo. E o resultado disso foi vários mercados fechados, como vocês podem ver nas imagens, com placas ainda na frente, comunicando que havia sido fechado por não cumprir com os valores do governo. Para comprovar e enfatizar os fatos citados, além do artigo da FGV, tem também uma entrevista do próprio José Sarney, concedida ao G1, onde o mesmo afirma que foi um erro ter implementado o plano aqui no Brasil.